Estamos de volta depois do rápido intervalo e como nós prometemos antes da passagem de bloco, já tenho aqui no estúdio da TV Mar, canal 525, para esta sequência do programa TV Mar News, o advogado Flávio Moura, um dos maiores especialistas na área do direito desportivo e que assumiu na semana passada o Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Alagoas, ao lado de uma nova composição diretiva para 2022-2023. Doutor Flávio Moura, muito obrigado por ter aceitado também a solicitação da nossa produção para estar presente aqui no estúdio. E agora o Tribunal de Justiça tendo a sua presidência ao lado de novos diretores. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, para muita gente que acompanha o esporte, para muita gente que acompanha principalmente o futebol, como atua, o que é o Tribunal de Justiça Desportiva. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia, Videlã, muito obrigado. O seu programa é um sucesso e eu jamais poderia recusar o seu convite. Muito obrigado. O Tribunal de Justiça Desportiva, ele existe para cada modalidade esportiva. No caso, meu esporte específico, no qual o tribunal vou atuar, é o futebol. Existe o Tribunal de Justiça Esportiva do voleibol, do basquetebol e de todas as modalidades esportivas organizadas. Nós somos uma estrutura, posso lhe dizer, Videlã, com muita certeza, mais organizada do mundo, no sentido de que ela é disciplinada por normas que tanto valem aqui, na Austrália, no Japão ou em qualquer lugar do mundo, que são as normas da FIFA, quando se fala de futebol. E mesmo assim, existem federações internacionais também das várias outras modalidades esportivas. E o que é que acontece? O Tribunal de Justiça Desportiva, ele tem a finalidade e competência de julgar as matérias exclusivas de disciplina e organização da competição. Essas matérias são privativas e sequer podem ir direto à Justiça Estatal sem antes passar por uma análise e julgamento prévio dessa Justiça Administrativa. E isso está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 217. Ou seja, a nossa legitimidade de julgar foi elevada ao patamar constitucional do saudoso professor Álvaro Melo Filho, que faleceu recentemente, há alguns anos, e ele foi o autor intelectual dessa redação, obviamente através de um parlamentar, mas hoje nós temos a Constituição, vamos dizer assim, mais proeminente quanto à legitimidade e à força da justiça desportiva dentro de um seio social. Agora, uma das grandes dúvidas, doutor Flávio, fica exatamente sobre a composição, como é feita, como foi, por exemplo, o processo até chegar à definição de que Flávio Moura vai assumir para o biênio 2022-2023, Tribunal de Justiça Desportiva, e a escolha também de todo o corpo diretivo dos auditores, por exemplo, doutor Flávio. Interessante. Assim como a justiça estatal, nós também temos uma justiça eclética, ou seja, há um mix de pessoas que tem que ter como pré-requisito notório saber jurídico na área esportiva e reputação ilibada. E eles são escolhidos através das categorias dos atores principais das suas modalidades esportivas. Então, vamos dizer, no caso do futebol, são 2 representantes indicados, né, pelos clubes que participam da competição principal, no caso aqui, vamos dizer, a Série A do Alagoano. Eles indicam 2 auditores. 2 auditores são indicados pela Federação Alagoana de Futebol, que é a entidade de administração regional. 2 auditores são indicados direto pela seccional da OAB. Um auditor é indicado pelos árbitros, pelo sindicato, pela entidade representativa dos árbitros, e 2 auditores são indicados pela entidade representativa dos atletas. Então, você veja que na nossa composição de 9, temos, vamos dizer, a legitimidade dos atores principais que participam daquela modalidade esportiva. Agora, falando do aspecto disciplinar, o que é o que o TJD ele julga em si, em situações como essa, que são consideradas assim, envolvidas na esfera do futebol, na esfera do esporte, doutor Flávio? Vamos lá, muito bem colocada essa sua pergunta. Nós auditores, integramos o Tribunal Pleno, ou seja, a segunda instância. A primeira instância que vai julgar, salvo aquelas competências originárias, como também existe na Justiça Estatal, nós temos as comissões disciplinares. Nós temos atualmente 3 comissões disciplinares. Cada comissão disciplinar é composta por 5 auditores também, que são
escolhidos pelos auditores do Pleno. Então, nós colhemos os nomes, isso tudo é disciplinado no CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva. É uma norma infralegal, criada por uma resolução do Ministério do Esporte, que tem o suporte na Lei 9.615. E o que é que nós apreciamos? O CBJD, ele elenca ali um rol de atos típicos denominados infração. Sim. Né? Então, se eu dou um pontapé no Viderlan, há uma falta grave, que aquilo ali é colocado numa súmula, que é encaminhada a um procurador do TJD, que também é um outro cargo de extrema importância, assim similar a um promotor de justiça, como fiscal da legislação esportiva. Esse procurador, identificando que aquele fato praticado é, pelo menos, indício de uma infração disciplinar, que lá o código informa o que é falta grave, o que não é, Sim. o que é lesão, o que não é, o que é uma prática de uma atividade antidesportiva. Então, você vai lá com um elenco de infrações devidamente tipificadas, assim como no direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Né? Então, dentro do direito esportivo, a gente segue essa mesma linha. Então, um atleta que em campo xinga um árbitro, um atleta que comete uma agressividade contra o seu adversário, todas essas condutas que são consideradas infrações são objeto de análise e julgamento, primeiramente pelas comissões disciplinares e poderão ser revisadas pelos auditores do Tribunal Pleno. O Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Flávio, tem um papel muito importante também da aproximação com o cidadão. Como será exatamente essa atuação agora com a sua presença junto ao público que acompanha não somente o esporte, mas com o cidadão que gosta da ordem, que gosta também daquilo que a lei realmente coloca, e isso em prática, doutor Flávio, daqui para frente? Delan, essa é uma pergunta bem profunda, né? E eu tenho muita sensibilidade, gosto muito desde de muito tempo, sempre tive muita afinidade com o esporte amador, formação de atleta, meus primeiros artigos, né, muitas defesas que já fiz. Então, eu entendo que o tribunal, seja ele um tribunal desportivo, seja ele um tribunal estatal, ele tem uma obrigação de se aproximar da sociedade. Aquele jurisdicionado ou aquele cidadão, ele tem que saber que existe uma ordem constituída que vai garantir a paz social através de um processo justo, um processo democrático, onde seja garantido o contraditório. Então, é muito importante que esse tribunal esteja, primeiramente, preparado. Então, como eu tenho uma veia acadêmica, eu gosto tanto de lecionar como estudar cada vez mais e dentro da vida acadêmica, escrever artigos, participar de congressos, eu quero trazer para esse tribunal muito curso de revitalização, de melhoria, de aprimoramento. Esse eu acredito que será um legado que eu pretendo deixar. E também fazer atividades que aproximem a sociedade, o torcedor principalmente, para mostrar que o tribunal existe, fazer cursos, fazer palestras. Nós temos também a situação, Viderlan, de penas que poderiam ser cumpridas originariamente como suspensão de partidas, suspensão de tempo, serem convertidas em cestas básicas. Então, procurar as entidades mais vinculadas ao esporte, mais necessitadas, e se aproximar ao tribunal dessas entidades, trazer para ele também que nós existimos, que nós estamos ali para contribuir com o social e com a grandeza do ser humano. Eu tenho duas colocações a fazer, doutor Flávio, antes de agradecer pela sua participação. A primeira delas é a presença feminina hoje no futebol, que é chamado de futebol profissional, mas eu diria nas divisões que são consideradas assim mais acompanhadas pelo público, como a primeira divisão. Como será esse processo de disciplinamento nessa ideia masculina, onde se tem a predominância, mas agora também com esse equilíbrio da presença feminina, para que os homens não possam, por exemplo, cometer crimes contra as mulheres? Como o tribunal vai acompanhar esse processo daqui para frente? Isso é um tema muito sensível. Vamos dizer que ele não é um tema em voga, ele é um tema presente e perene. Eu acho que a gente não há mais como não aceitar, não há mais como admitir ou tolerar qualquer ato que seja discriminatório e muito menos de falta de paridade entre homens e mulheres. Tanto é uma norma constitucional e no Tribunal de Justiça Esportiva não será diferente, obviamente. Não será admitido de forma alguma, muito pelo contrário.
será tratado e estimulado para que essa igualdade seja sempre garantida. Os casos de racismo também com essa mesma perspectiva, Com doutor Flávio? certeza, né? Os casos de racismo, inclusive, são casos gravíssimos, com penas ainda mais elevadas. A respeito, e como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, eu não poderia também terminar essa entrevista com você aqui, doutor Flávio, a respeito da mudança que nós acompanhamos há pouco tempo na Ordem dos Advogados, seccional Alagoas, com a chegada do Wagner Paz. Qual a sua expectativa? Como vai funcionar essa aproximação? Inclusive, você já chegou a dizer na entrevista que há indicações da OAB também para fazer parte do corpo de auditores do Tribunal de Justiça. Como vai funcionar agora essa aproximação e como você enxergou essa mudança com a entrada agora do Wagner para ser o novo presidente da OAB? Idellan, eu desejo muito sucesso, desejo muita sorte. É uma missão árdua, né? Você tem que se doar, porque nós, advogados, mais que ninguém, somos muito exigentes, mas eu tenho certeza que ele irá cumprir o papel. Já tem uma experiência anterior como vice-presidente, é uma pessoa vocacionada a servir a ordem, e eu espero que ele realmente tenha muito sucesso. E a aproximação com o TJD e o OAB já é bem antigo. Eu me sinto orgulhoso de, no passado, já ter feito essa aproximação, no sentido de que o Tribunal de Justiça Esportiva hoje, ele ficou carente do seu salão de julgamento, que quando nós tínhamos na federação anterior, infelizmente na atual não se conseguiu deixar um localzinho para a gente. Isso também, vou tentar ver se a gente consegue rever isso. E a OAB sempre foi uma grande parceira. A sala do conselho, nós advogados, sempre serviu ao TJD, e eu tenho certeza que o Wagner também é um esportista, gosta muito do esporte, será um grande parceiro do nosso TJD. Agradecemos a participação do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas, o advogado Flávio Moura. Boa sorte, Flávio, não só para você, mas para o corpo de auditores também, daqui para frente, nesse biênio 2022-2023. Com certeza, a gente, num colegiado, nós somos muito mais fortes. Flávio Moura conversando com a gente. Nós vamos na sequência do programa TV Mar News agora, trazendo a participação do jornalista Arnaldo Ferreira, com o tema: a CESAL, que está sendo investigada pelos órgãos de fiscalização e controle pelo pagamento e gratificações para servidores chamados aqueles que exercem os plantões fantasmas. Mas como fica a situação dos membros da reserva técnica? Acompanhe na análise de Arnaldo Ferreira. A Secretaria de Estado da Saúde, que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, entre outros órgãos de fiscalização e controle, por pagamento de gratificações milionárias a servidores que dão plantões fantasmas e conseguem faturar até R$70 mil por mês de gratificações. Contratação de cabos eleitorais, vereadores e até funcionários do Executivo Estadual ganhando por hospitais, 5 deles construídos com dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza. Agora, a CESAL está para se envolver com um novo imbróglio. 370 servidores da Reserva Técnica, que há mais de 10 anos vêm lutando para ser contratados, para assumirem, né, já que foram aprovados, e não conseguem. Nos 5 novos hospitais estão loteados de contratações precarizadas. E esses servidores já têm uma decisão da Justiça para contratar os concursados. A CESAL, a Secretaria de Estado da Saúde, já mandou chamá-los, já pediu o documento, mas não faz a nomeação. Prefere pagar multas milionárias e manter os precarizados do que contratar os concursados. Segundo os servidores souberam, esses 370 servidores da Reserva Técnica estão com suas nomeações emperradas na mesa do governador Renan Filho. E eles perguntam, eu só estou transmitindo a pergunta: governador, por que não contrata os aprovados no concurso? Eles também questionam, será a falta de um padrinho político no período eleitoral? O senhor responde a eles, por favor. Essa situação que foi denunciada pelo deputado estadual Davi Maia a respeito daqueles servidores fantasmas da Secretaria da Saúde, para mim foi uma das coisas mais vergonhosas
na atual gestão do governo de Alagoas. Servidores com salários de até R$70 mil, que ainda passa por um processo de investigação, é claro. Mas eu espero que possa prevalecer na decisão aquilo que seja aquele que precisa, daquele que trabalha realmente com muita dignidade e não consegue, muitas vezes, em vida, levantar R$70 mil de tanto esforço. Imagina aquele que não dá um dia de serviço e acaba tendo em sua folha, no final do mês, R$70 mil. Isso é uma vergonha. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco tem um quadro Momento Seguro, com Djaildo Almeida, e também nós vamos trazer muitos outros assuntos ainda hoje no TV Mar News. Voltamos já.